PJ bate ponto sim, mas falaram para você por aí, sabe-se lá onde você ouviu, que se o PJ bater ponto, ele seria empregado. Olha, eu preciso muito tirar vocês desse conhecimento errado, né? Desse desconhecimento. Porque existe o que vocês acham que é. Existe o que as pessoas comentam à sua volta. E existe aquilo que o juiz efetivamente julga, que o juiz efetivamente sabe. Meus queridos, o juiz do trabalho sabe tudo. O juiz do trabalho é o intérprete e o aplicador da lei trabalhista. Então, não importa o que você acha que sabe, só importa o que os juízes efetivamente praticam dentro do processo judicial. É claro que nós não queremos que você tenha processo judicial. É claro que nós queremos que você nunca seja processado. Mas pensa comigo, se você for processado, você estará seguro? A forma como você contrata os seus prestadores de serviço hoje te deixam dormir tranquilo? Então, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha live. Eu sou Bruna Barbosa, eu sou advogada, eu sou contadora, eu tenho 42 anos de idade, tenho mais de 20 anos de prática e só o que interessa, tudo que eu sempre pratiquei com os meus clientes foi baseado e é baseado e continuará sendo baseado em decisões judiciais trabalhistas reais. Então, eu vou colocar aqui para que você saiba que pode me fazer perguntas. Não é gravação, eu estou aqui ao vivo. Então, eu vou colocar assim, ó, pergunte, né? Qual é a sua dificuldade trabalhista? Pronto, vou fixar aqui esse comentário. E o tema de hoje é sobre o ponto dos PJs. Você observou os meus posts dos últimos dias, os vídeos, os reels, os stories? Eu gravei vários, demonstrando inclusive exemplos de como que eu aplico nos meus clientes. Então, eu quero que você pare de acreditar nessa mentira que é contada por aí. PJ não bate ponto é um mito. O PJ pode bater ponto sim. Depende da finalidade. Ele tem que ter, esse ponto do PJ tem que ter uma finalidade diferente do ponto que se pratica no emprego CLT. E para que eu não me perca, eu fiz um roteiro. Então, de vez em quando eu olhar assim, eu estou olhando o meu roteiro para eu ter certeza que eu não vou me esquecer de falar nada que eu programei de falar aqui para você. Fala para mim aqui nos comentários. Você sempre acreditou que o PJ não podia bater ponto? Você sempre achou isso? Falaram por aí e você acreditava que era assim, porque, poxa, ponto é empregado, né? Fala comigo aqui nos comentários, interaja, aperte reações, compartilhe, convide outros empresários para vir aprender sobre isso também. É muito novo, é muito disruptivo que eu vou trazer para você, sabe por quê? Porque eu vejo dentro de processos judiciais trabalhistas reais, em audiências que eu faço, nas sentenças que eu leio dos meus processos, dos meus clientes, dos meus alunos, que o prestador de serviço bater o ponto
não faz nenhuma diferença na cabeça do juiz. O que faz diferença na cabeça do juiz é para qual finalidade esse ponto será utilizado. Então, no caso da prestação de serviços, você pode fazer com que o seu autônomo, o seu MEI, o seu PJ ou o seu sócio de serviço batam ponto sim, se for para quantificar a entrega, se for para embasar a fatura. O seu prestador de serviço só recebe se trabalhar, só recebe pelo serviço que ele entrega para a sua empresa. Olha quem chegou, Área 51, Neto, te vi, querido, não perde uma. Eu acho que você já está colocando até alarme no seu celular para estar aqui na segunda-feira, 8 horas da noite comigo. Fala sério, pode contar aqui. Confessa, não perde uma, gente. Que maravilha, tá vendo? Quando vocês repetem muito, eu memorizo, né? Coisa maravilhosa. Então, o seu prestador de serviço raciocina, pensa, você tem aí na sua empresa, prestando serviços para você, autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço, você tem esse tipo de prestador de serviço aí na sua empresa? Bom, se ele não trabalhar, ele não recebe. Ah lá, yes, Bruna, você sabe me informar bem. Adorei. Você tem esse tipo de prestador aí na sua empresa? Bom, então, se ele não trabalhar, ele não recebe. Vamos supor que você combinou com ele uma remuneração por hora trabalhada, ou por diária, ou por plantão, ou por comissão. Ele vai receber uma comissão sobre o valor que o cliente que ele atende paga. Então, você criou uma forma de cálculo da remuneração dele. E aí, como é que você vai saber se ele não produziu ou se ele produziu? Então, você vai usar o ponto para quantificar, calcular a entrega dele. É para isso que o ponto é utilizado no prestador de serviço. Ele não recebe se ele não trabalha. Então, eu coloco o ponto para saber os dias que ele trabalhou, para calcular a remuneração dele. O raciocínio é completamente diferente do emprego CLT. Mônica disse que não está me vendo. Eu estou aqui, Mônica. Todas as outras pessoas estão me vendo. Eu aconselho que você saia da live e entre novamente, porque o defeito é no seu aparelho. Todas as outras pessoas estão me vendo. Inclusive, até já interagi aqui com o Neto, né, e outros aqui. Então, estão me vendo, tá bom? Esse é meu conselho, que não tem como eu mexer aí no seu equipamento nesse momento, tá? Mas tá me ouvindo também serve, né? O que eu ensino tem slide na tela. Me ouvir e prestar atenção no que eu estou falando e ainda interagir no chat também resolve o seu problema. É só ficar focada. Hoje em dia, as pessoas se dispersam muito, não conseguem manter o foco naquilo que elas realmente precisam aprender. Eu sei que você aí na sua empresa, assim como eu sou aqui, é bombardeado de informações o tempo inteiro, viu? O Neto falou que está me vendo muito bem, a Cibele falou que está me vendo muito bem. E aí você é bombardeado o tempo todo por várias coisas. Você tem que olhar o marketing da sua empresa, você tem que estar o tempo todo pensando como eu vou captar mais clientes para o meu negócio. Você é bombardeado com novas leis, lei nova o tempo inteiro. A nova lei agora, por exemplo, que está deixando um monte de empresário de cabelo em pé, é a isenção do imposto de renda. Olá, Deoclésio. É a isenção do imposto de renda. Então, se você tem aí na sua empresa lucros acumulados, se você quiser distribuir esses lucros para não pagar imposto de renda, você tem que fazer uma ata de assembleia de sócios,
distribuindo esses lucros ao longo do ano de 2026, 27 e 28. Só que você tem que fazer isso agora e protocolar lá na junta comercial agora, até o dia 31 de dezembro. Aí esses lucros que estão acumulados no seu balanço poderão ser distribuídos depois sem impostos. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Você tem prestadores de serviço aí na sua empresa de boca, autônomos, MEIs, PJs, você tem eles aí na sua empresa de boca. Então, você faz o pagamento para eles, mas você não declara que fez o pagamento para eles. Com isso, você tem lucros acumulados no seu caixa que na verdade não existe, que na verdade você já sacou para você mesmo, para você utilizar no seu dia a dia. Pede para a sua contabilidade te mandar o balancete. Como que tá o campo lá do seu balancete de lucros ou prejuízos acumulados? Aí você fala assim, Bruna, lá na minha conta no banco, lá no meu fluxo de caixa, não tem nada. Eu já gastei tudo. Eu não tenho nenhum dinheiro acumulado aqui não. Eu não tenho nada na poupança. Eu não tenho nada em título de capitalização. Tudo que minha empresa ganhou, eu já gastei. Isso é comum em empresa pequena, que são as que eu atendo, né? Eu não atendo multinacional. Eu atendo clínicas, oficina mecânica, pequenos hospitais, né? Eu atendo esse tipo de empresa. E algumas outras também, mas é microempresa, é PP, pequeno porte, tá? E aí você tem ali lucros acumulados no balanço que na verdade não existem. Que na verdade você pagou seus prestadores de serviço, mas não podia declarar. Por quê? Porque eles estavam de boca. Quando você tem prestadores de serviço de boca, você não pode fazer nada. Você não pode exigir o ponto, você não pode ficar cobrando horário, você tem medo de falar das tarefas que ele está fazendo mal feito. Por quê? Porque você não tem com ele um contrato. Então você fica com o rabo preso, você fica com teto de vidro. Você tem medo que qualquer coisa que você diga para ele se torne um motivo para ele te processar e pedir vínculo de emprego. Então, fazer um contrato com seu prestador de serviço é muito importante. Mas não esses contratos mequetrefes do Google. Um contrato com embasamento que vai mostrar que você quebrou os requisitos do vínculo de emprego, que vai mostrar que você estava usando o ponto para medir a produtividade, não para punir, né? Gente, já falei, vocês têm que saber como que a justiça julga. Um contrato que vai dizer qual que é o formato tributário do seu prestador de serviço. Ele pode ser um autônomo no CPF e ele vai pagar os impostos de pessoa física. Ele vai ser um MEI, microempreendedor individual, para as atividades que são permitidas. E aí ele emite nota fiscal para você, tá? Ele vai ser um PJ, então ele vai contratar uma contabilidade, ele vai pagar lá as taxas da contabilidade, de impostos, ele vai emitir nota fiscal para você. Ou ele será seu sócio de serviço. Ele entra no seu CNPJ, mas ele não se torna dono de nenhum pedaço da sua empresa, porque ele não participa no capital social com percentual. Então, ele não responde pelas dívidas, pelas obrigações e pelos problemas da empresa, né? Então, gente, se você tem um formato tributário para o seu prestador de serviço e você tem com ele a quebra dos requisitos do vínculo de emprego e você tem com ele um contrato que é um verdadeiro manual de como você vai se relacionar com ele no dia a dia, aí você vai ter segurança. Segurança essa que eu dou para os meus clientes e para os meus alunos, porque o que eu ensino para eles é o que fez a gente ganhar tantos processos nos últimos 20 anos em que eu advogo. Então, voltando ao nosso tema, eu já ia voltar ao tema, a Lari fez uma pergunta. Então, deixa eu responder a pergunta da Lari.
Após implantar o seu contrato, estou com dúvidas sobre o recolhimento do RPA. Então, Lari, como você já é minha aluna, como você já implantou o meu contrato, você tem que entrar na sala secreta lá no Zoom. O link fica aqui na bio. Eu faço toda segunda-feira, não toda, né? Tem segunda que eu não faço, mas em média 3 por mês. Uma sala secreta às 9 horas da noite. Hoje tem, às 9 horas da noite. Lá eu respondo as perguntas dos alunos, porque aí tem um nível mais profundo de conhecimento. Aqui no Instagram, são pessoas que ainda não são minhas alunas. Então aqui eu tenho que explicar num conteúdo mais amador. Essas pessoas não têm a base que você tem. Então, por favor, entra lá na sala secreta. O link fica na bio do meu perfil aqui do Instagram e também no meu perfil do TTzinho. 9 horas da noite, daqui a pouco, falta 40 minutos, lá eu respondo a sua pergunta. Olha, você citou inclusive cláusula do meu contrato. Não é assunto para eu falar na live gratuita aqui do Instagram, tá bom? Entra na sala secreta que a gente conversa, tá? Daqui a pouquinho eu estarei lá, no link da bio, beleza? Se você também mandar no direct, o robozinho que eu automatizei no direct vai te conduzir até a sala secreta, ok? Então, continuando, inclusive, vocês que não são meus alunos, vocês podem assistir a sala secreta, recomendo, para vocês entenderem o que eu faço para os meus alunos, para os meus clientes no nível mais profundo. Eu gravo a aula da sala secreta e aí a gravação fica fornecida para os meus alunos dentro da plataforma da QIFI, que é uma forma de manter os meus alunos sempre atualizados com o meu método, tá? Então fica aí o convite, o link está na minha bio, espero vocês na sala secreta também, hoje 9 horas da noite, para poder aprofundar. Voltando ao nosso assunto, que o PJ pode sim bater o ponto, tá? Os meus clientes, o que eles fazem? Na remuneração dos prestadores de serviço, eles colocam uma forma de calcular produtividade. Então, se o prestador de serviço não trabalha, ele não recebe. Gente, quando o empregado não trabalha, ele precisa justificar essa falta dentro dos assuntos que a CLT autoriza. Então, a CLT autoriza que o empregado justifique a falta com atestado médico, certidão de comparecimento em audiência, certidão de doação de sangue no Hemominas, nascimento de filho, casamento, óbito de certos parentes, ascendentes, descendentes. Então, para o empregado faltar, ele precisa justificar. E justificando, ele recebe o pagamento sem ter efetivamente trabalhado. Então, esse é o formato do empregado. Como que vai ser o formato, então, do prestador de serviço? Porque se o prestador de serviço te processar lá na Justiça do Trabalho, o juiz quer ver que ele recebeu um tratamento diferente do tratamento que o empregado recebia. Sendo assim, você não pode abonar as faltas com aqueles motivos do emprego CLT. Então, não importa se o seu prestador justifica a ausência dele. Ele pode justificar só para não pegar mal. Porque, afinal de contas, ele assumiu compromissos com a sua empresa. Ele assumiu o compromisso de estar ali na sua empresa. E ele não foi. Isso gerou bagunça. Queimou o filme dele. Então, ele justifica só para limpar a barra dele. Só para ele falar, olha, não fica com raiva de mim, não, teve esse imprevisto. Mas você não
paga porque ele não trabalhou. Antes de entrar aqui na live, eu estava escrevendo o meu outro livro, que eu já estou escrevendo o meu segundo livro. Nesse livro, eu estou pegando decisões judiciais que eu ganhei, que eu advoguei, que já acabaram, que já encerraram, então meus clientes não tiveram que pagar nada. E eu estou fazendo um livro comentando esses processos que eu ganhei, tá? Ele deve ficar pronto aí no começo do próximo ano. Você quer conhecer esse livro? Decisões judiciais que Bruna ganhou. Eu devo lançar ele no começo do próximo ano, tá? Fiquem ligados aqui no meu perfil, ativa o sininho, eu conto tudo nos stories. E aí o capítulo que eu escrevi hoje nesse livro foi uma gráfica. Costa, PJ marcar ponto, não fica configurada subordinação? De jeito nenhum. Não fica configurada subordinação. Subordinação não tem nada a ver com ponto. O ponto é o H de habitualidade. Subordinação não tem nada a ver com ponto. Acompanhe o raciocínio, é isso que eu estou explicando. Presta atenção, papel e caneta, porque eu estou explicando de várias formas diferentes. Então agora eu vou explicar com base num caso real, que foi o que eu coloquei no meu livro que eu estava escrevendo hoje antes de entrar aqui. Olha essa história. A história é a seguinte. Uma gráfica do Rio de Janeiro contratou... Aí o Neto falou, deve ser muito legal o livro. Então acompanha. O livro é baseado em histórias reais, minhas, processos que eu ganhei. 20 anos de advocacia, muita história para contar. Acompanha o raciocínio. Esse capítulo que eu escrevi hoje foi uma gráfica do Rio de Janeiro. Ela contratou um designer gráfico. Então ele ficava lá na loja, dentro de um mini shopping, no balcão. Ele atendia os clientes que chegavam, definia a arte que tinha que ser feita, recebia o pagamento lá no caixa da empresa e ele executava, ele realizava essa arte. Ele ia na empresa de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 18 horas, todos os dias. Segunda, de 9 às 18, ele estava lá. Terça, de 9 às 18, ele estava lá. Quarta, de 9 às 18, ele estava lá. Quinta, de 9 às 18, ele estava lá. Sexta, de 9 às 18, ele estava lá. E no sábado, de 9 às 15, ele estava lá. Ele fazia 40 minutos de intervalo para almoço. Ele juntou na petição dele um WhatsApp da dona da empresa, que é minha cliente, cobrando que o almoço não passasse de 40 minutos. Para revezar entre todos, para a loja não ficar desassistida, tá? Ele era MEI, microempreendedor individual. Então, ele já tinha esse CNPJ de MEI, ele abriu esse CNPJ de MEI no ano de 2019. E ele foi contratado na gráfica da minha cliente no ano de 2021. E ele ficou lá até 2024. Então, ele ficou 3 anos nessa gráfica, indo todos os dias. Como é que ela sabia que ele estava lá todo dia? Registrando o ponto. O ponto. Porque o pagamento dele era R$60 por dia, mais uma comissão sobre os serviços que ele entregava para os clientes. Então, ele tinha 2 bases de cálculo, diária e comissão. Gente, ele pediu o vínculo de emprego, 13º, férias mais 1/3, FGTS, horas extras, o intervalo de almoço suprimido, que tinha que ser de 1 hora, era 40 minutos. Ele queria que a empresa fosse condenada a pagar para ele R$58 mil, lá no Rio de Janeiro. As audiências foram virtuais, então eu moro em Belo Horizonte. Você é da onde? Me conta aí qual que é a sua cidade. A minha, eu moro em Belo Horizonte e Guarapari, no Espírito Santo. Uma parte do ano, né? Eu tenho casa lá também. E você? De onde você é? Me conta. Deixa eu ver se eu já advoguei aí na sua cidade. Fala pra mim. Então, eu fiz as audiências online e nós não perdemos. Não deu vínculo de emprego. Olha, o Costa de Vilha de Belo Horizonte. Eu também sou de Belo Horizonte. Ó, em breve, hein? Dá pra tomar um café.
Vai ter evento presencial meu no ano que vem aqui em Belo Horizonte, mas depois eu conto. Vou fazer um evento desse, de ensinar essas coisas presencial. Depois eu conto, cenas do próximo capítulo. E nós ganhamos a ausência de vínculo de emprego. Por que que nós ganhamos a ausência de vínculo de emprego? Porque ter hora para trabalhar, segunda a sexta, de 8 às 18, de sábado de 8 às 15, o caso dele era 9 às 18 e sábado era de 9 às 15. Isso configura só um compromisso. Ele assumiu o compromisso de estar ali, naqueles dias, naqueles horários. A empresa contava com a presença dele para que o serviço fosse realizado. É uma medida organizacional. Área 51, eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Moro em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Tenho muitos processos em Cuiabá, Mato Grosso. Já ganhei muita ausência de vínculo em Cuiabá, Mato Grosso, tá? Muito. Foz do Iguaçu eu não tenho nenhum não, mas Cuiabá sim, vários. Muitos. Sinop também, muitos, tá? Tem uma cidade que tem um nome estranho lá que agora me fugiu, mas eu tenho lá também. Enfim. E aí, como o ponto era usado para calcular o pagamento dele, as diárias, né, as comissões, bastava ele entregar o serviço, mas a diária precisava saber o dia que ele trabalhou. O juiz nem ligou, nem se importou. Sabe por quê? Porque a gente quebrava a subordinação em como ele faltava. É aí que quebra. A subordinação é como a pessoa falta. Não é o fato de ter ponto, não é o fato da remuneração, não é o fato de tudo parecer CLT. É como ele falta. E alguns outros detalhes, mas aí eu mostro só lá na sala secreta para os meus alunos. Porque também, né, explicar tudo aqui, você acabou de chegar, você acabou de me conhecer, vamos devagar. Há quanto tempo você me conhece? Quão profundo você já está no método, né? Senão você chega aqui e fala, meu Deus, essa advogada é louca. Então, vamos com calma, tá? Você está me conhecendo agora, você está tomando ciência de que a Justiça do Trabalho julga de um jeito totalmente diferente do que você imaginava. Eu nunca perdi um processo por causa de ponto. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Já perdi processo porque a empresa punia muito. Sabe aquele dono de empresa muito centralizador? Que tudo ele quer tomar conta até da vida privada da pessoa que trabalha para ele. Então ele exige tudo, cobra tudo, briga por tudo. Esse dá vínculo de emprego. Porque ele punia muito, tá? Então, se você pune demais o seu prestador de serviço, aí pode dar vínculo de emprego, aí pode caracterizar a subordinação. Agora, se você é tranquilo, se você consegue ter uma parceria com seus prestadores de serviço, você não vai ficar punindo tudo que ele faz, aí dá para você vir para o meu método. Aí dá para você ceder um pouco esse poder e tratar essas pessoas como os profissionais responsáveis e produtivos que eles precisam ser. Para de tratar ele como se fosse seu filho. Aliás, nem com seu filho você faria isso, né? Vocês passam demais a mão na cabeça dessas pessoas. E não é assim. O juiz quer ver você tratar o seu prestador de serviço como um profissional. Então, ele é profissional. E todo profissional é responsável e produtivo. Ele não é um moleque. Ele não é uma criança. Ele é um cidadão economicamente ativo. Por que você paga impostos e ele não? Porque você está tratando ele como um bebezinho. É nessa hora que o juiz te condena. Porque se você estivesse tratando ele como o adulto que ele é, você não perderia processo. Tá? O Neto falou assim, eu tenho aula de inglês às 21 horas, não posso ir na sala secreta. É só você virar meu aluno. Se você virar meu aluno, você assiste todo o conteúdo gravado, na hora que você quiser. Sábado, domingo, feriado. A sala secreta, ela nasceu para eu gravar atualizações para os meus alunos. Se torne meu aluno, você vai ter acesso a todas as gravações. Olha que maravilha! Conteúdo incrível, 100% seguro. Nossa, que Bruna pretensiosa, 100% seguro? Sim. Como o meu método é baseado em decisões judiciais, ele é sim 100% seguro. Meus alunos não perdem, meus clientes não perdem, só perde se não aplicar.
Se não aplicar, realmente fica difícil, né? De que adianta você comprar esse tanto de coisa aí que você compra e não aplicar? Aí é muito fácil falar que o mentor ensinou errado, que o curso não prestava. Claro, você não estava aplicando. Se você compra o método de um profissional, você só vai saber se ele funciona se você aplicar. Se você não aplicar, você não tem o direito de reclamar. Aí a culpa é sua, não é minha. Porque eu tenho se você entrar no meu Instagram, tem um destaque lá que chama depoimentos. Toda hora eu atualizo lá. Toda semana tem depoimento de alguém falando: não perdi, seu curso foi maravilhoso, me sinto muito mais seguro, né? Eu printo e coloco lá. Tem uns que gravam em vídeo, tem uns que fazem conversa do WhatsApp, tá tudo lá. Por quê? Porque eu sou acessível para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus mentorados. Eu sou acessível. Eles conversam comigo, mas você tem que estar lá dentro, né? Senão não vai ter como eu te atender. Pode ser qualquer tipo de relógio de ponto ou somente os autorizados pelo Ministério do Trabalho? Eu vou mostrar a folha de ponto hoje, que os meus clientes, meus alunos usam na sala secreta. Eu coloquei um print no slide da folha de ponto. E pode ser esses do Ministério do Trabalho, sim. Tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas esse é de emprego. Tá tudo bem. Não tem problema. Ok? É só para fazer a mensuração da produtividade deles. E aí na sala secreta com o slide eu vou colocar a tela com como os meus clientes e meus alunos estão usando. Porque aqui no Instagram eu não consigo colocar a tela. Então, gente, para finalizar essa live de hoje, para eu poder entrar lá na sala secreta com os meus alunos às 9 horas, regras de ouro, um resumo do que eu ensinei aqui, tá? Finalidade diferente da CLT. Pensa aí, para que você usa o ponto quando é o seu empregado? Você tem que usar para finalidade diferente quando for seu prestador de serviço. Autonomia preservada. Então, você não vai mandar e desmandar. Lembra que ele tem que ser um profissional, responsável e produtivo. Então, se você está precisando brigar por tudo, repense. Essa pessoa aí não presta para ser prestadora de serviço, tá? O ponto é para medir os resultados, as horas faturáveis. Não é para você ficar tomando conta da vida dele o tempo todo, não. Se ele não está sendo um profissional responsável e produtivo, cuidado. Ele é um perigo, ele pode ganhar um processo contra você, ok? Voluntariedade documentada. Ele tem que ter optado em ser um PJ, em ser um MEI, em ser um autônomo de livre e espontânea vontade. Você tem que ter provas disso. Eu ensino os meus alunos como produzir essas provas, ok? A remuneração tem que ser compatível. Se ele ganha uma merreca, o juiz vai tratar ele como um coitadinho. Se ele tem uma remuneração já mais interessante, o juiz já vai levar isso em consideração na hora do processo, que foi muito melhor ele ser um prestador de serviço do que ele seria se fosse um CLT. Nessa decisão da gráfica do Rio de Janeiro, o juiz ainda escreveu isso. De acordo com a convenção coletiva, o piso salarial do designer em uma gráfica seria X vezes menor do que o que ele recebia como prestador de serviço. Então, ele ainda teve vantagens financeiras sendo um prestador de serviço. Vai estar lá no livro que eu vou publicar no ano que vem. Tem que ter um contrato escrito e assinado alinhado com as práticas. Senão, não adianta. Ah, eu não fiz contrato, tá de boca e eu vou botar o ponto lá. Vai se lascar. Vai dar ruim. Porque se você não tem um contrato bem feito, o juiz só vai olhar o ponto como um empregado. O contrato é que vai explicar para que o ponto vai ser usado. Entendeu? Então, gente, larga de ser preguiçoso. Eu estava falando com vocês sobre foco. Eu estava falando com vocês que hoje vocês são bombardeados de muita coisa e vocês acabam tendo preguiça de implantar métodos e procedimentos na sua empresa. Só que existe a lei da governança corporativa. O que é a governança corporativa? É você ter uma sistematização de processos na sua empresa.
Então, para cada problema que acontece, você consegue resolver baseado nos processos sistematizados. Isso é governança. E você vai sistematizar o processo do PJ, do MEI, do autônomo, do sócio de serviço, tendo ótimos contratos. É o contrato que vai dizer o manual da convivência que vocês terão. Ok? Qual é o seu pagamento dessa live de hoje? Essa live gratuita, recheada de informação. Eu vou deixar ela publicada aqui no meu Instagram, gravada, você pode assistir ela, viu, Neto? Ela fica no meu Instagram, Bruna Barbosa, _ADV. Você pode assistir ela gravada a hora que você quiser, tá? Essa live aqui que eu faço às 8 horas. Lembre-se que o pagamento é: compartilhe com pelo menos um empresário, uma empresária, que está precisando organizar isso e parar de sofrer tanto com a gestão dos prestadores de serviço que ela decidiu ter. Porque vocês decidem ter o prestador de serviço porque o CLT custa caro, porque o seu caixa não comporta, porque tem muito encargo trabalhista, porque tem muito imposto sobre folha de pagamento, né? A sua primeira decisão é para economizar, mas não faça uma economia porca. Se você não sistematizar, você vai se lascar. Então, seu pagamento é convidar. Mas, Bruna, eu vou mandar para o meu advogado. Não mande. Eu não tenho nada para advogados. Eu não tenho curso para advogados. Eu não atendo advogados. Eu não tenho mentorias para advogados. Eu não tenho nada para vender para advogados. Eu não tenho vocação para ser professora de advogados. Eu não gosto de ensinar advogados. Ainda não. Talvez, quando eu me aposentar, aos meus 50 anos de idade, eu possa querer pegar o meu conhecimento e ensinar para advogados. Mas eu não quero isso hoje. Eu não quero nada com advogados. Inclusive, fico lisonjeada. Tem um monte de advogado que vai no meu direct, elogia, fala que gosta do meu conteúdo. Mas eu não tenho nada para vender para advogados. Quero deixar isso muito claro. Compartilhe com empresários, mas eu não tenho nada para advogados, tá bom? Beijo no coração, vejo vocês na sala secreta, o link está na minha bio do perfil. Até logo, tchau, tchau!